If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje nós temos nossas duas convidadas especiais. Nosso tema hoje, então, são essas notícias que têm abalado a população, que estão muito intensas, principalmente agora em 2017, incluindo notícias de rituais satânicos com sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, e canibalismo. Principalmente a nossa decisão de fazer uma conversa essa semana, ela foi provocada sobre esses temas especificamente, as notícias, né, de que tinha sido aberto um restaurante canibal no Japão. Essa notícia especificamente, quando me perguntaram se era verdade o restaurante canibal, eu respondi que sim, porque eu já conhecia o Cannibal Club em Los Angeles, que agora, inclusive, tem outras capitais mundiais, na Europa, acho que na Ásia também. E essa notícia eu já conhecia. Infelizmente, esse ano eu fiquei sabendo que existe realmente esse mal. A notícia do Japão, eu não sei se ela é verdadeira, eu já, segundo o que eu apurei, essa especificamente, ela gerou esse tumulto, mas eu não consegui confirmar. Mas nós temos, sim, restaurantes que servem carne humana no mundo, e nós resolvemos falar sobre isso, e eu resolvi juntar com esses temas que estão nos abalando aí, as pessoas comuns, e eu vou explicar, né, as pessoas normais no sentido humano, eu vou começar a explicar um pouquinho, principalmente baseado no estudo do livro Ponerologia, que é um psicólogo, onde ele faz uma incursão na biologia, na genética, no meu ponto de vista, muito pertinente, que tem sido muito comentada, e é interessante a gente começar a introduzir esse assunto. Eu já introduzi num primeiro comentário que eu fiz sobre o livro Ponerologia. Acho que é interessante, vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser começar a entender o que a gente está falando aqui. A origem desse autor é muito interessante, porque ela vai desde o aspecto psicológico e biológico, primeiro biológico, genético, seus caracteres, suas condições psicológicas e mentais, e disso para uma visão sociológica, ou seja, qual é o impacto de você ter determinados perfis, determinadas condições genéticas, psicológicas e mentais na sociedade, e quais as consequências disso do ponto de vista sociológico, das sociedades. Então, a contribuição, na minha, é muito grande, e é isso que eu pretendo introduzir um pouco para vocês. E aí nós vamos falar, preparou alguma coisa, e eu acho que a gente pode fazer uma conversa junto com a Simone, né, e o pessoal do chat, a gente pode contribuir para entender um pouco mais e até para a gente saber se conduzir num tempo como que, na verdade, é um tempo inusitado, principalmente para quem viveu aí, né, que nasceu lá um pouco mais na década de 50, 60, 70, está assistindo a um verdadeiro muito radical, até nos anos 90, né, que está acontecendo no mundo a partir dos anos 2000, e agora, mais intensamente, nós estamos tomando consciência dessa dimensão a partir de 2015, 2016, e nesse ano de forma muito intensa.
E essas notícias, elas estão dentro aí desse contexto, mudanças muito radicais na nossa sociedade, no nosso mundo, ou pelo menos em termos de informações que estão integrando a nossa forma de ver o mundo. Então, eu dou boa noite para o chat, que a Silvia Angelino, Cris Colli, mundo que ainda não entrou, ou que vai assistir sem estar logado. Eu convido a entrar no chat para interagir com a gente, na medida do possível. E também as pessoas que gostarem do nosso vídeo, por favor, deem like, porque isso disseminar essa informação, essa reflexão. As pessoas não precisam necessariamente ter a mesma opinião, mas, pelo menos, eu acredito que existem pesquisas sérias aqui, feitas por mim, pela Nilceia, pela Simone, que merecem, pelo menos, serem consideradas por aqueles que tiverem, obviamente, interesse. Para convencer ninguém do nosso ponto de vista. A gente está dividindo com aqueles que se interessarem, e não estamos aqui querendo fazer nenhuma corrente de pensamento, grupo, nada disso. Ponerologia me reforça as convicções que não é esse o caminho de se fazerem grupos, escolas, nada disso. Não é a nossa intenção. Boa noite ao chat, boa noite, Simone, boa noite, Nilceia. Simone, você quer saudar o chat, fazer sua introdução? Boa noite a todos. Esse assunto de hoje é muito importante, porque a grande maioria não tem nem noção do que está acontecendo, e, na realidade, é algo que acontece já por milênios, né? Essa questão do canibalismo, principalmente nas famílias reais, né? Principalmente na Europa, né? O canibalismo é algo natural, né? Para eles, não para nós. E esses dias uma pessoa veio até mim e perguntou o que nós achávamos sobre isso, se a gente tinha alguma ideia sobre isso, que ela tinha visto algo no Facebook sobre essa questão. E como entre mim e a Nilceia e a Gi sempre tem um sincronismo, aconteceu a mesma coisa com a Gi. Eu fui perguntar para a Gi falou, nossa, mas também... E uma pessoa veio e falou comigo que não era a mesma pessoa. Então, a gente viu que deveria fazer uma live para falar sobre esse assunto. E a Nilceia, como sempre, preparou alguma coisa, porque aqui funciona assim. A minha câmera caiu, ela não para, sabe, gente? É igual a dona dela, agitada. A Nilceia sempre prepara, né, as lives dela certinho, a gente também, e eu só fico aqui nos bastidores comentando. E é isso aí, obrigada por vocês estarem aí. E vamos lá. Cadê a Nilceia? Enquanto isso, então, eu vou começar aqui, gente. Bom, é o seguinte, faz algum tempinho que eu venho notando, eu acho que isso não é uma coisa que só eu notei, nós vemos que houve um aumento de consciência no mundo de que existem pessoas que são muito diferentes de mim e de outras pessoas, vamos dizer assim, que eu considero mais semelhantes a mim na sociedade. Bom, aí, finalmente, depois de algum tempo, eu comecei a me questionar por quê? Por que são pessoas tão diferentes, pessoas que demonstram tão pouca consideração com outros seres humanos, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para atingirem seus objetivos, pessoas que não respeitam quaisquer laços e não têm laços de fato. Então, alguns traços de personalidade em algumas pessoas foram me chamando a atenção, e em várias gradações eu via problemas entre as pessoas. Não que eu seja perfeita, mas existem alguns traços de personalidade que realmente chamavam a minha atenção. E eu comecei a pesquisar isso, mais ou menos no final de 2014, e deparei com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais,
onde eu vi a descrição do traço da personalidade narcisista, que alguns chamam de perverso narcisista, porque ela inclui perversidades. Um transtorno da personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. O transtorno de personalidade narcisista constitui um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5, ou mais, dos seguintes. 1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por, ou associado a, outras pessoas, ou instituições, especiais ou com condição elevada. 4. Demanda admiração excessiva. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos, isto é, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. 6. É explorador em relações interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. 7. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Indivíduos com o transtorno geralmente apresentam falta de empatia e dificuldade de reconhecer os desejos, as experiências subjetivas e os sentimentos das outras pessoas. Transtornos da personalidade histriônica, borderline, antissocial e paranoide podem estar associados ao transtorno da personalidade narcisista. As estimativas de prevalência do transtorno da personalidade narcisista, com base nas definições do DSM, variam de 0 a 6,2% em amostra de comunidades. Entre aqueles diagnosticados com transtorno da personalidade narcisista, 50 a 75% são do sexo masculino. Foi o fio da meada para eu fazer uma série de outras investigações e acabei deparando com a afirmação de psiquiatras de que existem, de fato, pessoas muito diferentes de nós. E, finalmente, eu vi isso muito bem formulado no livro do Andrei Lobachevsky, Ponerologia. Ele é um psicólogo, foi psicólogo clínico, trabalhou na época da Cortina de Ferro na Polônia, estudou fenômenos de ponerologia. Poneros é o mal, o fenômeno do mal em escala social, como ele se origina, e ele, como psicólogo, ele desceu ao ser humano como unidade básica da sociedade, até mais básica do que a família, é lógico. E ele acaba formulando isso de maneira clara, de que o que é chamado de psicopatia, que não é, na verdade, uma patos, uma doença, tá? Inclusive, o próprio manual diagnóstico DSM-5, ele não caracteriza como doença, ele caracteriza como um distúrbio de personalidade. Então, essas pessoas nascem expectativa de vida, uma forma de olhar os seus semelhantes e o mundo em si,
e expectativa em relação a esse mundo totalmente diversa da grande maioria das pessoas. A característica essencial do transtorno da personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros, o qual surge na infância ou no início da adolescência e continua na vida adulta. Esse padrão também já foi referido como psicopatia, sociopatia ou transtorno da personalidade dissocial. Visto que falsidade e manipulação são aspectos centrais do transtorno da personalidade antissocial, pode ser especialmente útil integrar informações adquiridas por meio de avaliações clínicas sistemáticas e informações coletadas de outras fontes colaterais. Para que esse diagnóstico seja firmado, o indivíduo deve ter no mínimo 18 anos de idade e deve ter apresentado alguns sintomas de transtorno da conduta antes dos 15 anos. O transtorno da conduta envolve um padrão repetitivo e persistente de comportamento no qual os direitos básicos dos outros ou as principais normas ou regras sociais apropriadas à idade são violados. Os comportamentos específicos característicos do transtorno da conduta encaixam-se em uma de 4 categorias: agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo ou grave violação a regras. Pessoas com esse transtorno desrespeitam os desejos, direitos ou sentimentos dos outros. Com frequência, enganam e manipulam para obter ganho ou prazer pessoal, conseguir dinheiro, sexo ou poder. Irresponsabilidade financeira é indicada por atos como inadimplência, fracasso em sustentar regularmente os filhos ou outros dependentes. Indivíduos com o transtorno demonstram pouco remorso pelas consequências de seus atos. Podem ser indiferentes a ter ferido, maltratado ou roubado alguém, racionalizando de modo superficial essas situações. Por exemplo, a vida é injusta, perdedores merecem perder. Esses indivíduos podem culpar as vítimas por serem tolas, desamparadas ou merecedoras de seu destino. Por exemplo, ele já esperava por isso de qualquer forma. Podem minimizar as consequências danosas de seus atos ou ainda simplesmente demonstrar total indiferença. Esse autor, o Lobachevsky, ele divide basicamente em 2 grupos, grosso modo, tá? O grupo dos psicopatas, da psicopatia essencial, tá? Que no DSM-5 eu diria que é a personalidade antissocial, o distúrbio de personalidade antissocial e o distúrbio de personalidade narcisista. E a esquizoide, ele fala que é bem marcada, tá? Que é aquela que vê o homem como o lobo do homem. O homem é um ser ruim, o homem é um ser perigoso. Então ele olha para o semelhante e olha como se a pessoa fosse perigosa, como se o ameaçasse. Então ele tem aquele distúrbio da personalidade evitativa, ela evita o contato, ela é misântropa, porque ela considera o seu semelhante perigoso. Isso é um distúrbio de personalidade chamado esquizoide. Transtorno da personalidade esquizoide. Trata-se de um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais que surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos, conforme indicado por 4, ou mais, dos seguintes. 1. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. 2. Quase sempre opta por atividades solitárias. 3. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. 4. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. 5. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. 6. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. 7. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. A característica essencial do transtorno da personalidade esquizoide é um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais. Esse padrão surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos.
Indivíduos com transtorno da personalidade esquizoide demonstram não ter desejo de intimidade, parecem indiferentes a oportunidades de desenvolver relações próximas e não parecem encontrar muita satisfação em fazer parte de uma família ou de outro grupo social. Preferem ficar sozinhos em vez de com outras pessoas. Com frequência parecem ser socialmente isolados ou solitários e quase sempre optam por atividades ou passatempos solitários que não incluem interação com outros. Indivíduos com transtorno da personalidade esquizoide costumam ser indiferentes à aprovação ou à crítica dos outros e não parecem se incomodar com o que os demais podem pensar deles. Podem passar ao largo das sutilezas normais das interações sociais e frequentemente não reagem de forma adequada a gentilezas sociais, de modo que parecem socialmente inaptos ou superficiais e absorvidos em si mesmos. Alegam que raramente vivenciam emoções fortes, como raiva e alegria. Costumam mostrar um afeto constrito e parecem frios e distantes. No entanto, naquelas circunstâncias particularmente incomuns em que esses indivíduos ficam pelo menos temporariamente confortáveis em revelar a si mesmos, podem admitir ter sentimentos de dor, sobretudo relacionados às interações sociais. Então, esse é um grande grupo, um grupo que não é grande, na verdade, tá? A estimativa é que seja de 4% da população mundial. E o grupo dos caracteropatas e outras anormalidades, isso sim, são patias, são doenças associadas a lesões no cérebro, por uma série de motivos. Eu aconselho que as pessoas leiam um livro, porque o livro detalha e é extremamente interessante, esclarecedor. Mas ele fala que a caracteropatia e várias outras patias que são doenças do caráter, tá? Então incluem maneiras perversas e nesse caso não perverso, mas o adjetivo seria mais maneiras anormais de se relacionar consigo, com os outros, com o mundo. Esses caracteropatas, doentes do caráter, eles realmente seriam doenças relacionadas a lesões no cérebro, por vários motivos. Lesões pelo nascimento, perinatais, que ele fala, lesões por viroses, por ataques de fungos, por doenças, a cachumba, por exemplo, estatísticas e estudos a respeito disso, de que as pessoas que tiveram cachumba, uma cor emocional diminuída, ou seja, elas respondem menos aos estímulos. E os psicopatas, como eu falei, esquizoides, que são genéticos, é uma condição genética, então não é uma doença, não tem cura, existem entre nós, e elas são assim porque essa condição genética impede que elas tenham acesso ao córtex frontal, né? E as caracteropatias, que são função de lesões cerebrais, também diminuem a atividade em determinados pontos do cérebro, e por isso elas impedem que a pessoa realmente ela interaja de uma forma considerada saudável, né? Com as demais pessoas. Então, cada perfil desse tem um papel na sociedade, mas o importante aqui que eu quero dizer, e não sou eu que estou dizendo, não é uma coisa que eu acho, mas isso daí já é bem formulado, é que essa minoria psicopata, primeiro, eles não são geniais, tá? Toda essa questão da genialidade ligada à anormalidade é uma política para quem interessa ligar a genialidade com a anormalidade. Mas o que acontece de fato, e os psicólogos e psiquiatras sabem muito bem disso, é que
essa população em geral, ela é menos inteligente, tá? Sendo que você não encontra altas habilidades ou genialidade nessa população. E eles temem as pessoas normais porque eles nos olham como os outros. Nós temos hábitos que eles não compreendem, e não é maldade. Isso é uma coisa bem interessante do autor. A gente não está aqui fazendo um julgamento moral, a gente está fazendo um olhar que inclui o conhecimento desse fenômeno profundo. Então, voltando a essa abordagem, que não é moral, eu não estou falando de moral aqui, tá? Eles nos temem porque sabem que são muito mais limitados que nós, porque a verdadeira inteligência, ela requer a capacidade de complexidade que o córtex frontal, que é essencialmente humano, fornece para o ser humano, né? Eles acham que nós os punimos injustamente, por causa dos gostos dele, então eles têm que permanentemente esconder aquilo que eles gostam, porque é extremamente reprovável e causa a ira das pessoas saudáveis, vamos dizer assim, da maioria ou dos outros. Então, por isso, eles têm, sim, necessidade de poder e de controle, porque eles se acham injustiçados, eles nos veem a nossa questão emocional, afetiva, de forma... Eles acham cômico, eles acham engraçado e ridículo. E eles têm profundo ódio, em geral, eles nutrem um ódio muito grande, porque justamente, vou repetir, porque eles se acham injustiçados, eles acham que eles são tolhidos de forma injusta, de forma inexplicável para eles não conseguem entender, então eles nos veem como arbitrários e ameaçadores, por causa exatamente da reação que nós temos em relação quando nós, porventura, ficamos conhecendo de alguma forma os gostos dele. E os gostos deles são, isso também não sou eu estimulo vocês a procurarem referências, tá? O Lobachevsky é o DSM também. Eu tenho um livro aqui que é um estudo. É possível influência genética no papel criminógeno de psicopatas, que é do Tiago Santos Carvalho e Bettina Reike Krause Zucker, tá? É um psicólogo e uma advogada, se não me engano, ela é advogada, porque isso tem implicações profundas no direito em relação à culpabilidade, tá? De algumas condutas, quando você descobre que a pessoa tem essa limitação genética. Então, é uma limitação invencível. Não adianta a gente esperar moralmente uma determinada atitude dessa população, de pessoas que têm essa condição genética, porque elas não vão ter. Né? E a vida de sonhos dela, já que nós somos ameaçadores, é nós sendo escravos, porque elas também nos culpam, assim como a gente os acha anormais, eles nos acham anormais. Então, eles querem nos escravizar, nos controlar até a última questão, nos explorar, porque está incluído nessa condição genética e nessas apatias também a incapacidade de produzir a própria energia, então eles têm um modo de vida parasitário, isto é, uma característica lá no DSM-5 dos distúrbios de personalidade psicopata e narcisista, tá? E as outras também, histriônica e borderline, que são personalidades com dependência, né? Que são muito dependentes das demais. O esquizoide, porque como a própria personalidade, a palavra fala, ele é esquivo, ele é evitativo, e ele também nos teme, nos acha
nocivos a eles. Então, gente, essas pessoas gostam de canibalismo, de pedofilia, de sacrifício humano, já que eles não têm qualquer empatia, eles não sentem a dor alheia, então eles sentem, inclusive, muita curiosidade, isso já foi alvo também de pesquisas, de observação das áreas do cérebro que são ativadas, né? Eles têm muita curiosidade em relação ao sofrimento, tanto dos seres humanos quanto dos animais. E inclusive, alguns cientistas que não estão falando numa chave que a fringe, né? Volto a falar, a gente aqui eu me dou o direito total de abordar da forma que eu bem entender os assuntos, né? Por isso mesmo, eu me dou a liberdade, acho que todos devemos ter, de abordar de uma forma muito liberal, né? Nesse fórum aqui, por exemplo. A gente tem que ter os momentos, e é por isso que o ser humano avança, né? Quando ele começa a fazer considerações que não são aquelas que estão dentro do quadradinho da caixa. Porque os próprios cientistas que não estão fazendo uma abordagem fringe falam que essas pessoas se dão ao desfrute de rituais satânicos bizarros, com toda sorte de práticas consideradas extremamente degeneradas e monstruosas para nós. Mas é importante que nós saibamos, que nossos filhos saibam que existem pessoas que são assim na sociedade, que nós podemos deparar com esse tipo de gente. E não adianta chorar, não adianta, né, tentar mudar, tentar curar, isso é perigosíssimo. Porque quando você nutre um laço de afeto, de esperança em relação a uma pessoa dessa, ele sabe muito bem manipular. E aí que nós vemos aí vítimas, né, de psicopatas, vítimas de narcisistas. Então é necessário, e eu acredito que hoje tenha material abundante, especializado. Eu mesma já indiquei alguns sites, vou deixar aqui na descrição também, de psicólogos que já tratam, né, de sobreviventes de abusos de narcisistas e psicopatas. Tá? Então, essa questão de querer mudar, querer curar, ela é perigosa, porque isso não vai ser possível, porque é uma condição genética. Né? Não sei se um dia vai ser possível, cientificamente, nós, como humanidade, em conjunto, né? Ou até, bom, até a questão ética disso é discutível, mas, enfim, não é a nossa, agora aqui a nossa questão, né? O fato é que eles existem, tá? Nós vamos ter que conviver com eles e aí eu retomo uma frase que o autor coloca, né, o Lobachevsky, no livro dele, Ponerologia. Não há cura para doença desconhecida. Então, nós temos que conhecer, tá? É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós procuramos conhecer esses fenômenos, conhecer o que cerca eles, a simbologia, porque os psicopatas têm uma linguagem própria, eles modificam, o trabalho de modificação da linguagem é deles, e nós termos consciência disso é muito importante, não para ficarmos com medo, mas para termos consciência, porque uma vez conscientes, cada um vai saber o que fazer. Então, a última coisa que eu quero fazer, antes de passar a palavra para a Nilceia, uma coisa que eu quero falar, é o conceito de um médico PhD, tá? Eu acho que ele é polonês, o Kazimierz Dabrowski. Kazimierz Dabrowski. Ele fala sobre a desintegração positiva da personalidade, que é algo que o psicopata, que essas pessoas são incapazes de fazer. Tanto o psicopata essencial, né, essas pessoas com distúrbio de personalidade, quanto os caracteropatas. Isso é a condição humana. O que acontece?
nós temos um determinado número de informações da nossa família, no nosso meio natural, e aí nós construímos em cima dessas informações a nossa visão de mundo. Em determinado momento, nós, inclusive, achamos que nós esgotamos, né, essa visão de mundo. Ou, claro, a gente sabe que não, no fundo, mas, de alguma forma, a gente acha que chegou muito perto, né, da verdade. Só que, com o tempo, principalmente as pessoas que vão atrás de informações, de autoeducação, né, essas informações, elas vão... E a própria vivência, não é? A própria experiência vai adicionando... vão adicionando à experiência da pessoa, a forma de ver o mundo, mais informações. Essas informações, elas causam conflito quando a pessoa entra em contato com elas. Por quê? Porque nós temos núcleos inconscientes formados lá na infância, né, que estão aí nos compelindo a termos determinadas reações, a reagirmos, a vermos o mundo de uma determinada maneira. Então, a pessoa normal, a pessoa saudável, melhor dizendo, tá? Dabrowski, ele descreveu esse fenômeno como desintegração positiva da personalidade. O que ela faz? Ela vai entrar em neurose, ela pode ter crises, ela pode ter depressão, ela pode ter angústias, porque ela está tentando lidar com aquelas novas informações, porque tudo que ela sabia antes está se dissolvendo. E ela aceita isso, é saudável aceitar isso, e é importante saber que as pessoas passam por as pessoas saudáveis passam por esses períodos, até que ela vai integrar tudo isso, tá? Vai tomar, eventualmente, consciência desses núcleos inconscientes, vai passar a dominá-los, vai integrá-los e vai ter uma personalidade mais potente, uma personalidade mais forte, capaz, né, mais responsiva ao mundo, sem perder jamais o contato com a realidade. Ela vai crescer, tá? A consciência vai amadurecer e consequentemente, a capacidade responsiva. Essa é a desintegração positiva. O psicopata, ele não tem, e esses caracteropatas e psicopatas, essa é uma forma fundamental de crescimento que não está acessível para eles. Eles jamais vão mudar a sua visão em relação ao mundo exterior. Eles entram em conflito, sendo que aqueles que desenvolvem doenças, eles ficam realmente doentes, né? Desenvolvem uma série de doenças, podem eventualmente, inclusive, ter psicoses, né, surtos psicóticos, de perda de contato com a realidade, e os psicopatas jamais vão ter isso, mas jamais vão perder a lucidez, tá? E tudo que eles vão fazer planejando, com consciência, com vontade própria, tá? Eles vão, o que eles vão fazer é dissimular, o que é perigosíssimo também, porque eles têm uma capacidade muito grande de mimetizar as pessoas normais. Mimetizar é uma característica do réptil, né, do inseto, predador, dos predadores. Ele se esconde para a vítima se aproximar dele perigosamente, até ela não poder mais fugir, ele aí dá o bote. É assim as personalidades anormais, né, que têm anormalidades genéticas, principalmente herdadas, que ele fala, né? Então, elas nunca vão ter uma desintegração positiva. Os doentes vão ficar cada vez mais doentes, a doença agrava com o tempo, e o psicopata vai se esconder, vai se dissimular, e vai vivendo, e, eventualmente, ele vai escapando e satisfazer nos seus gostos abomináveis para nós. Para eles, normalíssimos, e os nossos é que são abomináveis, tá? Então, eu acho que isso é uma informação que eu produzi aí, né? Acho que é
bem rica, tem muita coisa para saber, é bem interessante, é poderosa na minha visão, porque olha só, para finalizar, pessoa saudável, tá? Ela vai pegar essas informações, ela vai digerir, por mais difícil que seja. Vocês têm que ter cuidado quando a pessoa se sente mal, ela procura um médico, o médico, já viram? Ele não quer saber se você está num processo desse, ele vai te dar remédio, ele vai te tratar como doente. Você pode precisar de ajuda, mas você tem que ter consciência que você pode passar por a chamada neurose, estado neurótico, tá? O que você está fazendo? Você está digerindo informação. Você está com conflito com o que você era, conflito com núcleos da sua inconscientes, né? Para poder sair alguém melhor, alguém mais forte. Então, que eu já esqueci o que eu ia dizer, quando eu lembrar, quando eu lembrar, eu digo de novo, tá, gente? Eu peço a palavra no final. Eu queria agora que você continuasse, ou então se a gente pudesse, se alguém tiver alguma pergunta rápida, Simone, para a gente passar para a Nilceia. Eu não sei, você falou que você já ouviu falar sobre esse clube canibal, né? Canibal Clube. Então, e daí tem uma pessoa lá no Facebook que disse que isso é mentira, que é fake. Não, o Canibal Clube não é fake, não. Ele existe, tem o site dele. Eu acho que é a questão do restaurante que ele estava falando que é fake, que não é real. Parece que a notícia do restaurante lá em Tóquio não é verdadeira, mas o Canibal Club existe, tá? Mas não diz que existem esses restaurantes em outros países? Realmente existe? Eu vi outro dia, é uma organização, tá? É canibalclub.org, e ele abriu em outros países também, tá? Agora, o do Japão parece que foi realmente uma montagem. Mas eu acho que a gente. O que acontece? A gente não tem que. Não vamos entrar nessa polêmica, porque agora eu não tenho como provar, né? O site está na internet, tá? É um site que está aí há um tempo, que já saiu em notícias, e ainda não foi questionado, né? E existem algumas pessoas do meu círculo, tá, que conhecem mesmo o restaurante. Mas eu acho que todo o simbolismo, né, da ceviche, aquela performance daquela artista ligada aos Clinton, né, com festas onde você tem uma referência explícita ao canibalismo, e as referências históricas, elas são bem contundentes. Aliás, deixa eu falar que esse Canibal Club ele nem foi fundado agora, ele é de um... Eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui. Foi ele que começou esse Canibal Club, na verdade, tá? Mas, certo? Mais alguma outra pergunta para a gente passar para a Nilceia? Eu quero... lembra que eu fui falar com você sobre essa questão do canibalismo? Você falou para mim uma coisa muito importante, que nós ficamos preocupadas, que existe uma lei, não sei se você vai falar sobre essa lei agora. Lembra que você conversou comigo? Que você estava até vendo sobre isso, a questão do que a pessoa pode, antes de morrer, ela pode dar o corpo dela, ela pode vender. É uma coisa muito interessante que você falou, eu queria que você falasse para as pessoas. Que é uma coisa... Não, então, no nosso país, não, tá? No nosso país, nós não temos isso, mas no site do Cannibal Club, eles respondem a várias perguntas, tem um FAQ, né? E uma delas é onde que eles captam, que as pessoas vão perguntar, como é que vocês captam a matéria-prima, né? A carne humana? Eles falam que são transações de seguros de vida, pode receber vantagens
ao contratar um seguro de vida, se ela concordar numa cláusula contratual ser a carne dela para consumo pós-morte, para aquela seguradora, que com certeza tem aliás, que o próprio restaurante diz que é conveniado com várias seguradoras que fazem esse tipo de proposta, onde isso é possível. No nosso país, por exemplo, você não pode, por exemplo, vender seu órgão, é contra a lei. Você só pode doar seus órgãos pós-mortem, mas vejam que é um conceito parecido, né? Se você pode morrer e doar seus órgãos para transplantes, existem alguns locais que já avançaram nesse conceito e você pode doar sua carne para consumo, tá? Então, existem alguns países que eles já têm isso. É óbvio que nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação própria, né, em relação a isso. Então, mas na Califórnia, por exemplo, onde o restaurante está, eles afirmam que é assim que eles conseguem a matéria-prima. A minha preocupação, que eu comentei com a Simone, em termos do direito penal, é que você vai ter você abre aí um mercado que nunca é bem delineado pelo que é lícito ou não, né? A gente sabe disso. Você tem comércio de todo tipo de alimento que é ilegal, por exemplo, né? Você abre aí mais uma motivação para crimes de homicídio, tá? E outros crimes também. Então, quando você faz alguma modificação no direito, né, naquilo que a sociedade vai passar a achar lícito ou não, você tem que pensar em todas as consequências em relação a isso. Uma das consequências que eu pensei é essa. Provavelmente, se você colocar isso em pauta, numa discussão, espero que a gente nem aceite discutir isso, né? Mas existirão muitos outros argumentos em relação a quais consequências podem gerar uma permissividade nesse sentido, tá? Mas o importante, eu acho que dentro do que eu estava falando, é entender que são hábitos que, para nós, seres humanos saudáveis, né, que acessam o córtex frontal, em geral, nós achamos isso horrível. Nós não nos ocorreria, né, o canibalismo, como não nos ocorreria a pedofilia, e muitas outras traços de caráter que, o que acontece? Eles são de baixo impacto, eles estão dissolvidos, nós não reconhecemos isso, não há um reconhecimento generalizado disso. Então, a gente olha e acha que é normal, assim, isso existe, né? Alguém pode pensar nisso. Eu não consigo pensar, mas pode ser que alguém igual a mim não é igual a gente. Não são pessoas iguais a nós, são pessoas que têm uma condição genética diferente, tá? Teve uma pessoa lá do chat que falou que não come nem ovo, quanto mais carne humana. Mas eu vou falar agora o que eu penso sobre isso, né? A gente tem uma maneira de pensar, não sei, agora o que eu penso. O canibalismo não é do ser humano. Tanto é que, se você for ver, canibal, né? Já está falando de quem? De Baal. Isso é uma coisa desses bichos, não do ser humano. O ser humano abomina isso. Agora, aqueles que estão possuídos, que estão dominados por esses bichos, eles fazem o canibalismo como algo normal, porque já não são mais humanos, né? Então, eu queria deixar bem claro isso, que tudo que vai de encontro à natureza do ser humano, lógico que não é dele, mas é coisa criada por esses animais, né? Por esses bichinhos, que eu falo que chamo de bichinhos. Então, é simples, o que as coisas do ser humano e as coisas dos bichos, e eles querem fazer o quê? Pegar as coisas que é da natureza deles para colocar na nossa natureza, mas isso não é nosso, é deles, entendeu? Então, não vamos dizer que é algo
natural, porque não é. E isso já vem, né, desde, se você for pesquisar, sério, o canibalismo tem milhares e milhares de anos, mas por quê? Depois que esses bichos chegaram aqui. E eu estava assistindo, as pessoas me mandam muito vídeo e tal, eu agradeço também. Uma pessoa me mandou um vídeo do Mauro Biglino, ele é um italiano, um pesquisador excelente sobre a Bíblia, né? Ele destrincha a Bíblia assim e fala realmente que esse Deus aí é um extraterrestre e tal. E ele estava falando que a questão do Jovazão lá, ele gostava de churrasco, né? O cheiro do churrasco para o Deus da Bíblia, para aquele demônio lá, é tranquilizante. Então, veja quantos rituais de sacrifício de animais que tem no Velho Testamento. Por quê? Porque para esse ser é algo bom, é algo que faz bem, esse aroma do churrasco. E daí, Mauro fala que os astronautas, quando eles vão para o espaço, é esse o cheiro que eles sentem lá no espaço, cheiro de churrasco. Nossa, eu achei super interessante esse vídeo. E alguns, né, porque assim, tem uns que sempre vai falar mal. Então, apareceu um cara lá que é estudado, um cientista, ele falou que no universo não tem como você sentir cheiro. Daí eu paro e penso, não tem porque a NASA falou que não tem? Porque se a NASA fala que tem, acredita. Se a NASA fala que não tem, acredita. Então, porque a NASA... Porque eu nunca fui no espaço, eu não sei se tem cheiro ou se não tem, né? Não sei. Né? Até eu acredito que as nossas leis da física desse planeta está tudo errado, não é verdade, não é real, a gente sabe que não é. Porque nós temos poderes que vai além da física que nós conhecemos. Então, ele fala sobre isso, que os astronautas, quando vão lá para o espaço, eles sentem o cheiro de churrasco. E daí, esse cientista, o Mauro, ele associou a questão da Bíblia, né, que ele estuda bastante, o que está acontecendo agora. E o que a NASA está fazendo? A NASA contratou uma indústria de perfume britânica para fazer um perfume com esse cheiro de churrasco. Para quando os astronautas forem para lá, eles já se acostumarem com esse cheiro. Porque diz que é um cheiro muito ruim e que os astronautas não acostumam com esse cheiro. É muito ruim, eles não gostam. Então a NASA está fazendo esse perfume de churrasco para o treinamento dos astronautas antes de irem para o espaço. Isso é verdade? Eu não sei. Eu só sei que eu achei muito interessante para eu comentar com vocês aqui agora, né? Quem quiser vai pesquisar e tal, porque eu sou uma pesquisadora, como as meninas, nós somos pesquisadoras livres. Nós pesquisamos, trazemos as informações. Quem quiser vai procurar mais, né? Como a gente falou, gosta ou não gosta, para nós tanto faz. A gente está aqui para dar informação. E eu achei muito interessante sobre essa questão aí que o Mário Biglino falou, sobre o Jeová, os astronautas e o cheiro de churrasco. A Nilceia está aí. Oi, Nilceia. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquered this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.